Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre zona de conforto. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade aqui no canal. Tá legal? Então vamos lá, vamos falar de zona de conforto. Eu acho que esse é um termo que eu conheço bem e infelizmente eu tenho uma certa bagagem para falar dele, né? Desde que eu comecei minha empresa, há mais ou menos 10 anos atrás, esse vídeo aqui está sendo gravado em março de 2020 e a minha empresa foi formada em 2010, fevereiro. Então eu criei uma certa casca aí com relação ao termo zona de conforto, porque a minha história de vida, num determinado momento, me tirou completamente fora da minha zona de conforto e desde então eu tenho estado fora dela, né? Eu não tô, eu há muito tempo não tive a opção de estar acomodado, então eu hoje continuo me vendo nessa situação, mas para mim é natural, porque eu convivo com isso há mais de 20 anos e eu vou contar um pouquinho por quê. Quando eu estava fazendo estágio num banco americano, um banco com um super nome e tal, e eu no meio do meu estágio, sem grandes responsabilidades, é claro que eu estava aprendendo bastante, eu era bastante engajado no meu trabalho, mas assim, eu não era das pessoas mais importantes da área ali, né? Tinha diretor, tinha alguns cargos grandes e eu era um estagiário, e estagiário em banco naquela época não era um cara que tendia a acumular muitas funções que as pessoas dependessem de você. E exatamente nesse momento em que eu estava ali mais ou menos um ano e pouquinho de estágio, a minha mãe teve um derrame. E quando ela teve o derrame, eu tinha 20 e poucos anos, eu de repente me vi ali em casa tendo que tomar pé da situação e tendo que tomar uma série de decisões, né? Porque meus dois irmãos moravam em casas separadas, né? Eu tenho meias irmãs também, que são fruto do casamento que minha mãe teve depois do casamento com meu pai, mas elas nunca moraram comigo, mas de qualquer forma eu cresci com meus dois irmãos, um irmão mais velho e um irmão mais novo. Só que quando eu estava ali mais ou menos na época do estágio que eu fiz em banco americano, só eu morava com a minha mãe, e quando ela teve o derrame eu me vi numa situação ali de ter que assumir a casa, meio que tomar a frente ali da situação, e foi um tanto quanto estressante, né? Imagina, 20 e poucos anos você ter que tomar pé da casa. Eu lembro que minha casa tinha acabado de ser reformada, tinha alguns pagamentos para serem feitos com relação à reforma, com relação ao projeto de arquitetura, e minha mãe não estava em condição de tomar frente disso, e eu tive que tentar entender no meio do caminho tudo aquilo, além de pensar na casa como um todo, né? Entender como é que eu ia apoiar minha mãe nos tratamentos. Então, uma situação bastante incomum, mas que me expeliu para fora da zona de conforto. De repente eu estava ali e quando eu vi eu já não tinha mais zona de conforto, não tinha mais nada, né? Eu olhava em volta e falava, agora sou eu comigo mesmo, né? Então, desde os 20 e poucos anos de idade, eu fui meio que obrigado a ter uma atitude proativa na vida, né? A ir buscar aquilo que eu quero, a fazer acontecer aquele resultado que eu preciso ou gostaria que acontecesse. Então, isso meio que ficou impregnado ali no meu DNA por conta de questões da vida aí, né? Eu não sou especialista para dizer o quanto que o DNA pode mudar no meio da vida ou não, mas eu posso dizer que com certeza a partir daquele momento a minha vida se transformou e eu virei um cara que nunca mais me acomodei, né? Tanto que logo na sequência desse evento, que foi bem traumático, né? Meus irmãos, apesar de não estarem morando junto comigo, tiveram próximos nesse momento para a gente juntos somar forças, mas ainda assim difícil, né? Todos eram bastante jovens, né? Meu irmão mais novo era ainda mais novo que eu, com certeza tinha uns 6 anos a menos, imagina, né? De qualquer forma, além dessa questão pessoal, o que eu percebi foi que eu levei esse exemplo da vida pessoal para uma série de atividades que eu fui ter ali ao longo da minha jornada. Então eu comecei a, por exemplo, a pensar, falar, poxa, o que eu gostaria de fazer? Gostaria de trabalhar no exterior, gostaria de ter uma experiência de trabalho fora, alguma coisa que seja relevante. E aí, num primeiro momento, eu fui para os Estados Unidos, trabalhei na PwC, na PricewaterhouseCoopers lá dos Estados Unidos, de Detroit,
E aí depois voltei para o Brasil e falei, poxa, foi legal a experiência internacional, mas eu quero ter outra com um nível de responsabilidade maior. E aí eu fui então trabalhar em Londres como modelador financeiro de projetos de private equity, transações de private equity. E foi super interessante. E aí eu comecei a aprender e entender que a zona de conforto é uma coisa ruim, que ou você é expelido dela, ou você auto-expele, ou você se tira dela para que você consiga ter aquelas coisas que você gostaria de ter. Então você tem que buscar, você tem que, depende de você, de mais ninguém. Então você precisa ter essa consciência para sair da zona de conforto. E num primeiro momento eu não tive essa consciência, aconteceu, e a partir dali eu comecei a entender que quanto mais eu me colocasse fora da zona de conforto e colocasse metas audaciosas, então eu poderia começar a ter algum resultado, né? Inclusive fiz as viagens internacionais que eu queria fazer, trabalhei nos Estados Unidos, na Inglaterra, em empresas de porte respeitadas, trabalhei com coisas que eu sempre achei incríveis, assim, desde fusões e aquisições, private equity, abri minha própria empresa, inclusive com ângulos de private equity recentemente. Então eu aprendi que estar fora da zona de conforto é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Mas eu vejo que tem muita gente que está dentro da zona de conforto e às vezes tem a ver com a história de vida, tem a ver com ter sido criado ali muito com as coisas dadas na mão, ou porque na criação não se instigou muito que houvesse ali uma reflexão, fala, cara, o que você quer fazer da vida, você tem que buscar. Muitas vezes não houve essa provocação dentro de casa, e até dá para entender, né? Porque os pais querem que os filhos sejam felizes, né? Mas o que é ser feliz, né? Ser feliz o pai proporciona ao filho a felicidade, e a hora que ele é adulto ele não consegue capturar sozinho essa felicidade. Complicado, né? Talvez isso não seja felicidade, talvez isso seja uma visão artificial do que seja entregar a outro uma coisa que ele próprio deveria buscar e deveria atingir como uma forma de encarar a vida, e que isso acontece o tempo inteiro, a todo momento a vida está te desafiando. Então, antes que a vida te desafie, não seria melhor que você se desafiasse? E aí você eleva o patamar, chega num lugar incrível, e o que a vida ia te desafiar ali, você já está além daquele patamar, e tem coisas que obviamente não dá para fugir, como questões de saúde, de família, alguns sustos, mas tem outros que dá para fugir, dá para a gente se planejar, se organizar, ser audacioso, ser ambicioso, né? Acho que ser ambicioso é uma coisa legal, né? Se você não for apegado à picuinha, a querer passar por cima dos outros, se você tiver uma ambição positiva, eu acho que isso é legal, é positivo e deve ser perseguido, né? Eu acho que a questão principal é como é que você não vai ficar dentro da zona de conforto, e que objetivo que você quer alcançar fora da zona de conforto, porque só estar fora da zona de conforto não tem valor nenhum, a não ser que você esteja conseguindo chegar em alguns lugares e conseguindo atingir alguns objetivos, idealmente atingindo sonhos ou chegando cada vez mais perto dos sonhos, né? De forma que se atinge um sonho, você estabelece outro, né? E que são metas ali, na verdade às vezes a gente acha que é sonho, né? Um dia eu vou chegar lá, tal, não sei o quê. Aí chega uma hora que você chega lá, o que você faz? Coloca uma nova meta, né? Tem muita gente que não pensa nisso, né? Não estabelece o que seria o sonho e não estabelece o que vem depois daquilo. Tanto que tem muita gente que busca querer ser rico, né? Não, eu quero ser rico, eu vou ter muito dinheiro, não sei o quê. Aí o cara vai lá, se mata de trabalhar, atropela todo mundo, passa por cima de qualquer pessoa, briga com a família, não sei o que, aí ele chega lá, só que o lá fica rico, daí ele fica rico, ele olha para aquele tanto de dinheiro, olha em volta assim, e fala, poxa, cadê minha família, cadê meus amigos? E todo mundo tá meio puto da vida porque aquele cara atropelou eles e não estava muito preocupado, e o cara chega lá e olha para trás e fica triste, porque ele chegou num lugar meio triste, assim, meio vazio. É um sonho que na verdade não é uma meta positiva, propositiva, onde soma-se com outras pessoas, onde você consegue compartilhar parte do teu resultado com quem te ajudou a chegar lá, né? Que eu acho que é o mais importante. De qualquer forma, esse termo zona de conforto me faz lembrar também questões de equipe, né? Desde que eu criei a minha empresa, eu comecei a trabalhar com muita gente, e eu percebi que por mais que eu tivesse ambição, por mais que eu quisesse ser ambicioso, audacioso,
nem sempre, não necessariamente, as pessoas que estavam ao meu lado estavam querendo ser ambiciosas e audaciosas. E eu achava que ok, que eu vou fazer, eu vou ajudar para que essas pessoas cheguem lá. E na verdade não, né? Eu descobri que é complicado você querer ter um time de alta performance, de excelência, se só você é audacioso, se só você quer ser excelente. Você precisa ter um time que queira ser mais excelente do que você, né? Então assim, que seja melhor, né? Que queira ter alta performance, porque essas pessoas vão começar a te puxar. Esse negócio de querer ter um time em que você puxa a carroça, olha para trás, está todo mundo dormindo na carroça, né, e comendo alguma coisa, então você fala, não é possível, não dá certo. Então a zona de conforto, na minha avaliação, se eu fosse fazer uma definição olhando para outras pessoas, eu acho que a zona de conforto é um misto de medo com preguiça. Às vezes mais medo, às vezes preguiça, mais preguiça, mas de maneira geral um bom misto entre preguiça e medo. E normalmente, se você for olhar aquelas pessoas que estão acomodadas, que não estão querendo sair ali do conforto, tal, se você for enxergar, aquela pessoa está com medo de fazer alguma coisa ou está com preguiça. E com certeza esses dois elementos fazem parte da mentalidade de uma pessoa que está dentro da zona de conforto. Eu sei que é muito complicado quando você forma uma equipe, pelo menos na minha experiência, e começa a entender que se essas pessoas não abandonarem a zona de conforto, quem vai pagar são todos, inclusive aqueles que estão fora da zona de conforto, inclusive você que está fora da zona de conforto e de repente está ali com uma pessoa que está um pouco mais ali acomodada, meio encostada, é muito comum. Então eu aprendi que é complicado querer lutar contra a zona de conforto dos outros. Então assim, quando eu vejo que alguém tem zona de conforto, eu tendo a fugir, eu saio fora. E eu recomendo que se você está na zona de conforto, sai fora, porque as pessoas vão tender a fugir de você. Se eles estiverem buscando excelência, se eles estiverem buscando alta performance, eles vão fugir de você igual o diabo foge da cruz. E também é importante que você perceba, toda vez que você esteja rodeado de pessoas na zona de conforto, essas pessoas vão impactar a sua vida com certeza negativamente. Você vai começar a ter um certo atraso em estar envolvido com essas pessoas, a não ser que seja só família, pessoas que não têm um impacto grande ali na sua rotina dia a dia e as coisas que você precisa atingir. Mas é isso aí, eu queria ter falado de zona de conforto, acho que é um tema interessante, que está no dia a dia de todos nós e que persegue a gente muitas vezes quando a gente está buscando a excelência. Então, se você achou interessante, não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, deixar sua dúvida ou o que eventualmente você não concorda, fica à vontade, eu acho que é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar, tá legal? E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!